a Deus. Essa semana eu estava orando pela mensagem que o Senhor queria ministrar aqui nessa noite. E eu acordei de madrugada, bem no início da semana. E eu acordei de madrugada com uma voz falando resgate. Deus falou comigo, resgate. Diga que eu sou o Deus do resgate. Só que eu falei, Senhor, isso não tem nada a ver com Shine. Isso não tem nada a ver com o culto Shine. Culto Shine a gente gosta de falar de outras coisas. Isso é para outro dia. E eu comecei a preparar a palavra do Shine. E o Senhor falava, resgate. Eu sou o Deus do resgate. E eu fiquei sem entender até começar a colocar no esboço aquilo que o Senhor queria falar com você. O Senhor falou, fala para elas que eu sou o Deus que resgata dos lugares escuros. Eu sou o Deus que resgata da depressão. Eu sou o Deus que te resgata da sua fraqueza. Eu sou o Deus que te resgata no meio das suas ocupações. Sabe quando você fala assim, Senhor, eu até quero ter mais tempo com você. Senhor, eu até desejo ter mais momentos de intimidade contigo, mas eu preciso que o Senhor me resgate. Porque são tantas coisas. São tantas pessoas, são tantas coisas que eu preciso me preocupar. São tantos afazeres que quando você vê, começou o dia e tem isso para fazer, tem aquilo outro. Quando você vai ver, você já está no final da noite falando, Senhor, me resgata. E o Senhor falou, Ele vai te resgatar nessa noite. Você pode estar vivendo dias de fraqueza, dias de desânimo, dias de ansiedade. Mas o Senhor, Ele é o Deus do resgate. E Ele vai te resgatar nessa noite. O tema da palavra de hoje é a Operação Resgate. Pedi para colocar de rosa só para ficar mais shine. Deus vai te resgatar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, cuidado. Deus vai te pegar hoje. Glória a Deus. Isaías 43:1 diz assim, eu não sei se vai dar para transmitir. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. O Senhor diz para você, eu te criei, você foi ideia minha. Eu te criei, eu te formei, não tema, porque eu te resgatei. O Senhor é o Deus do resgate e Ele está aqui. Você às vezes é aquela que anseia por mais de Deus. O Senhor quer te entregar mais. Ele vai te resgatar para te entregar mais nessa noite. Quantas querem mais de Deus? Quantas querem viver níveis mais profundos com o Senhor? O Deus do resgate vai te resgatar. Aleluia, não importa o quão profundo você tenha ido na sua vida de pecado, mulher. Não importa quão distante você esteja daquilo que o Senhor idealizou para você. Não importa. Não importa. Não importa se você não tem vivido até aqui aquilo que o Senhor planejou para você. O Deus do resgate, Ele vem e te tira das trevas. Ele é um Deus que entra no meio das suas circunstâncias. Ele entra nos lugares profundos. Ele entra onde você pensa que você está escondida. Ele vai lá atrás. É distante. Às vezes você está distante, mas você vai escutar o Senhor te chamar. Mulher, Ele não vai parar até chegar em você. Ele é o seu resgatador. De longe escutei
ouvi tua voz chamando meu nome. Você vai escutar o Senhor falar com você essa noite. Deixou tudo o que eu tinha pra perdoar o mundo pecador. Ele é o teu resgatador, mulher. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, Redentor, dastes a mim, livrou, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, Redentor, livrastes a mim. Aleluia. Eu queria que vocês ouvissem essa canção. À noite, anota essa canção, Meu Salvador. O Senhor vai ministrar no seu coração através dela. Quando você estiver no seu momento com o Senhor, anota essa canção. Resgate. A origem da palavra vem do latim redimere e tem 3 principais significados. Primeiro significado, ato ou efeito de resgatar. Libertar alguém, preste atenção, libertar alguém de algo, de perigo, de cativeiro, de dificuldade. Esse é o primeiro significado da palavra resgate. Libertar alguém. Eu não sei quantos aqui precisam ser libertos de algo. Quantos aqui precisam de libertação a respeito de alguma dificuldade, mas o Senhor é esse Deus e Ele está aqui. Marcos 10:45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ei, Jesus veio para te dar vida, para dar a sua vida em resgate. Quando você lê muitos, Ele está falando de vocês. Ele veio para dar a sua vida por vocês. Segundo significado, recuperação de algo perdido. Trazer de volta, restaurar, recuperar algo que estava esquecido. Ei, mulher, você não está esquecida. Quando o Senhor fala resgate, o Senhor está falando com você. Você não está esquecida. Às vezes nós queremos ser lembradas por muitas pessoas. Nós queremos que as pessoas queiram estar com a gente, lembrem da gente, chamem a gente para comer. A gente que é mulher, a gente fica chateada, o grupo de amigas saiu, não chamou você. Minha amiga, você só precisa ser lembrada por um. E por ele você não é esquecida. Você não é esquecida. Colossenses 1:13 diz: porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos perdidas sob o domínio das trevas e Ele nos resgatou. Terceiro significado: pagamento para a libertação. Valor pago, resgate. Valor pago para libertar uma pessoa mantida em cativeiro. Redenção mediante pagamento. Alguém está lembrando de alguma coisa aqui? Quem foi que pagou por você? Ei, a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus.
E não tinha como reestabelecermos o relacionamento com Ele. Ele decidiu se entregar. Ele se entregou. Ele pagou para ter você de volta. Preço de sangue. Preço de sangue. Salmos. Isaías 59:2 diz: nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Salmos 49 diz, presta atenção: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Eita, está escrito ali. O resgate de uma vida não tem preço. Não tinha como você pagar. E no versículo 15 diz: mas Deus, não sei se eu pedi esse, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e levará para si. O Senhor é aquele que se entregou por você e Ele pagou o preço em seu lugar. Ele enviou o seu Filho para que você não perecesse. Ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para te ter de volta. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem alguns versículos que nós vamos ler, porque eu quero que você entenda que está na palavra de Deus aquilo que o Senhor quer falar com você. Quando a gente fala que a palavra de Deus não volta vazia, não é a minha palavra que volta vazia. Tem pregador que lê um versículo e fala um monte de coisa, aí acha que a palavra não volta vazia. A palavra que não volta vazia é a dele. Amém? É por isso que a gente lê a palavra. 1 Pedro 1:18 diz: sabendo, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua vazia maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém, aleluia. Foi amém apenas daí? Amém. Você foi resgatada pelo sangue de Cristo. Timóteo 2:5 diz: Cristo Jesus, homem, o qual deu a si mesmo. 2:5. Cristo Jesus, homem, o qual deu a si mesmo em resgate por todos. Mulher, às vezes a gente quer prova de amor. A gente tem uma tendência a ter uma certa carência de relacionamentos. A gente quer que as pessoas gostem da gente. A gente vê pessoas saindo de perto da gente, tem relacionamentos que são rompidos, que o Senhor tira de nós, e às vezes a gente fica: ai meu Deus, por que eu não tenho esse amor? Por que eu não recebo esse amor? E a gente fica querendo ser preenchida com amores daqui, terrenos. Mas só o Senhor pode preencher você. Você foi comprada por um alto preço. Ei, você foi comprada por um alto preço. Se valorize. Pare de aceitar migalhas, mulher. Para de aceitar qualquer coisa que... isso aqui tá bom. Você não merece, isso aqui tá bom. Quando for para você, você vai falar: eu nem merecia. Quando é de Deus, é abundante. Quando é de Deus, é extraordinário. Para de aceitar migalha. Tem gente que vive chorando a vida inteira por alguém que já não... Sabe o relacionamento que se foi? Tá chorando 3 anos por alguém que não era para chorar nem 3 minutos. Ou até 3 minutos. Sabe quando você fala assim: eu vou sentar aqui e vou chorar 3 minutos. Mas antes do miojo ficar pronto, eu vou levantar. Tem gente que não merece que você chore nem 3 minutos. Porque Deus tem coisa melhor para você, minha filha. Se você soubesse mais sobre a sua identidade, que você foi comprada, você foi criada por Ele, você foi formada por Ele, resgatada por Ele. Ele se entregou por você. Quer prova de amor maior que essa?
Por que você vive ansiando que os outros provem amor por você? Você não precisa disso. Ele já provou o seu amor por você, se entregando por você. Você foi amada. O seu nome está escrito na palma da mão dele. Ele te amou. Fala assim: ele me amou. Ele te amou. Seja cheia do amor de Deus. Seja plenamente cheia do amor de Deus. O Senhor, Ele quer te preencher nessa noite. Ele quer te resgatar, te preencher. Porque quando você tiver que se relacionar com alguém, quando você tiver que ser amiga de alguém, você não vai estar carente. Isso não é só sobre relacionamento entre homem e mulher. Já viu uma amiga carente? Pior coisa que tem. Eu sei que eu não sou aquela amiga. Eu não sou aquela amiga que vou ficar te mandando mensagem todo dia, toda semana. Eu não sou. Eu tenho até que melhorar. Porque se você mandar mensagem daqui a 2 meses, eu vou te responder como se eu tivesse falado ontem. Porque pra mim, não, eu sou essa pessoa. Pra mim tá tudo bem entre a gente. Mas tem amigo que fala: meu Deus, Larissa, eu achei que você estava brigada comigo 2 meses. Ai, meu Deus. Nem sei porque que eu falei isso. Mas a gente precisa entender que nós não seremos plenamente cheias através de pessoas. Quem irá nos preencher o nosso vazio, curar nossas dores, nossas feridas, preencher nossas lacunas é o Senhor. É o seu relacionamento com o Senhor. E se você não tiver preenchida nele, você vai querer que as outras pessoas supram a sua necessidade. E aí você vai achar que tua mãe tem que te mandar mensagem todo dia, tua filha tem que te procurar. Você tem que achar que sua amiga tem que falar com você a todo momento, tem que contar tudo da vida dela. E não é assim. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor por nós. Quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por você quando você não merecia. Marisa, aquela, quem é esse? Por favor, vai você. Ele foi até você quando tu não merecia. Você era pecadora. E Ele se entregou por você. Se você sabe, canta esse refrão com ela. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida, perdoou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Quem é? Oh, Ele não condenou. No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou. Eu não sei se você já ouviu a história do barco de resgate. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de ter ouvido essa história há muito tempo atrás, porque eu não era adolescente. Parece que ontem. A história do barco de resgate. Havia uma grande enchente numa cidade. E aquela enchente destruiu muitas casas, mas teve um homem que ele conseguiu ficar em cima do telhado. E aquele homem ficou em cima do telhado, ele começou a clamar ao Senhor: Senhor, envia socorro. Senhor, eu sei que o Senhor é o meu socorro. Me salva. Senhor, eu estou aqui. Todas as casas à minha volta já estão submersas. Eu preciso que o Senhor me salve. E aí vem um barco com alguns socorristas. E eu falo: meu irmão, entra aqui. Entra aqui. Entra aqui, senão você vai morrer. Entra aqui. E ele falou: não, eu confio em Deus. Ele vai me salvar. Não, eu não preciso entrar nesse barco não. Deus vai me salvar. E aqueles homens falaram: tem certeza? E foi.
E aquele homem continuou orando: Senhor, eu confio no Senhor. Tu és o Deus que resgata. Me resgata daqui. Me salva. E veio outro barco. Veio outro barco e falou: meu irmão, essa é a tua última chance. Entra no barco, porque depois de mim não tem barco. Ele falou: mas é porque eu sei o Deus que eu sirvo e Deus vai me salvar. Preste atenção. É uma ilustração isso. Aquele barco se foi e falou: tem certeza? Porque é o último barco. Ele falou: não, Deus vai me salvar. Aquele barco foi embora, aquele homem morreu. Chegou no céu, aquele homem falou para Deus: Deus, eu falei que você ia me salvar, eu confiava no Senhor, por que tu não me salvou? E ele falou: meu filho, eu te enviei 2 barcos. Eu te enviei 2 barcos. Sabe qual é o problema? É que você está esperando Deus descer de forma sobrenatural para falar com você. Deus espera que Deus envie um milagre. A sua resposta está embalada no milagre. Deus precisa descer na terra para falar com você a vontade dEle. Deus está falando com alguém aqui. Eu falo com você através de pessoas. Eu envio o meu socorro através de pessoas. Mulher, para de fugir dos relacionamentos que eu tenho para você. Para de achar que eu vou descer e vou falar direto. Eu uso pessoas. Muitas mulheres querem ficar sozinhas. Foram tão feridas nos relacionamentos que acham que a solução é a solidão. Solidão não é solução. Não é solução. A cura que foi feita pelos relacionamentos que você se envolveu vai ser restaurada em novos relacionamentos. Existem mulheres que foram muito magoadas por outras mulheres. Sabe aquela mulher que não sabe ter amiga mulher? Era eu. Eu não sabia ter amiga mulher. Eu acho que não sabia ter amigo nenhum. Deus tratou, e eu vejo que tudo que você vê que tem alguma disfunção na sua vida faz parte do teu propósito. Que olha hoje aqui no Shine. Olha como é que Deus faz, é por isso que você precisa ser bem resolvido. E eu comecei a falar: Senhor, envie amigas para mim. Eu quero conhecer as amigas de Jesus. Eu quero ser uma amiga de Jesus, mas eu quero que o Senhor envie amigas para mim. E durante muito tempo essa foi a minha oração, porque eu tinha sido tão machucada. Eu tinha tido amigas que me feriram tanto que eu falei: eu não vou ter mais amiga, a solução é não ter amiga. E o Senhor restaurou essa área da minha vida, e eu tenho certeza que é isso que Ele vai fazer na sua. Você precisa se permitir, mulher. Sabe como que você resolve essa área? Participando de um GC. Quantas aqui já fazem parte de um GC? Glória a Deus, mas são poucas. Tem líder de GC aqui? Eu queria que as líderes de GC se colocassem de pé. Líderes ministeriais também. Mulheres, essas mulheres que se levantaram são as mulheres que vocês vão procurar ao final desse culto. Amém? O barco está passando. Você vai caçar uma dessas mulheres no final do culto e vai falar: deixa eu participar do seu GC. Pode se assentar. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus pela vida dessas líderes. Amém. Abrir a casa toda semana não é fácil. Não é fácil liderar GC, mas o GC transformou a minha vida. Eu posso dizer que hoje sou pastora porque ontem fui líder de GC. O GC mudou a minha história, e se você se posicionar da forma certa e estar alinhada com as pessoas certas, o seu propósito é plenamente vivido. O que você precisa é de se relacionar com pessoas enviadas por Deus. Relacionamentos curam, relacionamentos direcionam. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei mergulhando de cabeça lá. E a gente já chegou querendo liderar GC, porque a gente sabia que o nosso propósito tinha que começar de alguma forma. E eu e o Nicolas, a gente liderava GCs de casais. A gente ia atrás de gente até onde... Era na padaria, a gente chamava. A gente ia no estacionamento da igreja e ficava atrás, todo mundo pegando o telefone. Tinha gente amiga que virou amiga depois, mas que primeiro era só a minha mensagem para ela, assim, ó, todo dia eu mandava mensagem, ela nunca respondia. Teve um dia que ela resolveu responder e ficou
no GC, a vida dela foi transformada. Foi uma bênção. Mas eu me lembro de, no estacionamento da igreja, correr atrás de um casal. E a gente foi convidar esse casal para ir para o nosso GC. E eles falaram, ai não, a gente acabou de chegar aqui. Eu falei, vocês chegaram quando nos Estados Unidos? E aí eles falaram, a gente chegou em setembro. Aí eu falei, ué, setembro de quando? Desse ano? Alguma coisa assim. E aí a gente falou, mas a gente chegou em novembro. E a gente está chamando vocês para virem no nosso GC. A gente chegou depois deles. A gente se envolveu no GC. Ajudou, virou co-líder de GC, multiplicou, abriu o GC, já estava convidando, eles não tinham ido em nenhum GC. O que você precisa entender? Não é o tempo. Às vezes você acha que Deus está atrasando, mas é você que está atrasando. Tem coisa que você precisa de atitude. As duas pessoas chegaram quase no mesmo tempo e um agiu completamente diferente do outro. Posturas diferentes, resultados diferentes. Eles nem foram no nosso GC. Mas provavelmente às vezes era para eles terem aberto um. Mulher, se você não se levantou quando eu perguntei de líderes, eu queria que no próximo você se levantasse. A nossa casa ficou pequena para o GC, a gente teve que ir para o condomínio. O xerife passava na porta, saía todo mundo correndo, era uma doideira. Mas foi um tempo tão precioso. Deus fez tanta coisa. Deus cura tantas pessoas através de relacionamentos. Você deveria se permitir mais. Não saia desse shine correndo, mulher. Deus tem amigas para você aqui dentro. Se você parar para pensar, às vezes uma grande amiga sua, quando você conheceu ela, você não imaginava que ela seria sua amiga. Tem a amiga falou, ela é uma das minhas melhores amigas, mas o dia que eu conheci, eu nem fui com a cara dela. Já parou para pensar? Tinha amiga que era super amiga, foi madrinha de casamento. Eu puxei assunto com ela na rua, na calçada. Você tá indo para lá também? Foi assim. E aí eu penso, como a gente nunca imagina. Você está batendo um papo com alguém ali fora, comendo churros, o Senhor vai te conectar, vai te curar, vai transformar a sua vida. Você vai ter acesso a oportunidades que você nem imaginou. Por quê? Porque você decidiu não pegar a tua bolsa, pegar o presentinho do sorteio e ir embora direto. Você se permitiu ser usada por Deus, falar com novas pessoas. Amém? Amém. Salmo 68 diz, Deus faz que o solitário viva em família. Eu acho esse versículo tão forte, tão lindo. Existem mulheres que mandaram mensagem, eu acho que eu não vou, porque nenhuma amiga minha quis ir. Eu vou sozinha. Tem mulheres que estão aqui sozinhas. Mulheres, Deus faz com que o solitário viva em família. Comunhão, isso quer dizer comunhão. Amém? A palavra-chave para o seu resgate é propósito. Se você ficar desligada, você perde o seu propósito. Fala comigo, Deus te resgatou de propósito. Deus me resgatou de propósito. Por um propósito. Deus te resgatou por um propósito. Eu sei que às vezes você acha que essa palavra não combina mais, essa palavra já está batida. Ou não é todo mundo que vai viver o propósito. Ou o propósito é coisa para gente nova. Não. Deus tem um propósito para cada uma de vocês. Um propósito específico. Mas Satanás quer que você acredite. Isso não é para você. É. E quanto mais for para você, mais talvez ele vai dizer que não é para você. Porque aí você nem desconfia do barulho que tu ia fazer. Ele quer que você nem desconfie do barulho que você ia fazer. Mulher, comece a se posicionar hoje. Comece a se posicionar cuidando do teu espírito hoje. Se alinhar com aquilo que o Senhor tem para você. Durante todo o tempo que eu preparava essa mensagem, eu via como se fosse um grande relógio. Era um despertador, era um relógio, era um relógio, eu acho. E o Senhor falava todo o tempo comigo, o tempo chegou.
O seu tempo chegou, mulher. O seu tempo é agora. E eu sei que isso parece familiar quando você ouve essa frase. Ah, o seu tempo é agora. Eu sei. E eu também queria estar falando aleatoriamente, mas o Senhor me deixou claro que isso não era para preencher palavra. Isso é um recado. Operação Resgate é porque essa é a última chance, é o último barco de muitas mulheres. Porque o fim está próximo. Você precisa se atentar que existe um tempo para você agir. E o seu tempo é agora. Essa é uma confirmação, esse é um recado, é uma resposta. Seja lá o que for, você precisa entender. Esse é o seu tempo, mulher, de se posicionar. Sabe qual é a questão? É que a gente está cuidando do tempo de todo mundo à nossa volta. Fulano pode chegar atrasado. Ah lá, fulano, aí vai cuidando do tempo de todo mundo. O marido acha que o marido não está servindo do jeito que deveria. Acha que o filho deveria estar não sei aonde. Aí cuida do horário do filho no consultório. E cuida de todo mundo, mas está atrasada no teu propósito. Mas eu falo isso entendendo. Esses dias eu tenho 2 filhas. Uma de 2 anos e outra de 8 meses. E as 2 são completamente dependentes de mim. Elas não fazem quase nada sozinhas, só uma que anda. Mas eu tenho que dar comida, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que fazer tudo. Tudo sou eu. E quando você faz tudo, você sabe, você tem que cuidar de você e de mais outra pessoa. Só que é tudo que envolve ela, sou eu. É limpar o vidro, é tudo. Então teve um momento que eu falei, Senhor, me resgata. Me resgata. Às vezes você precisa ser encontrada por Deus. Quando eu falo isso, quando eu falo para você focar no teu propósito, eu não falo como quem está desocupada. Eu falo como quem trocou uma fralda, quando eu olho, cagou de novo. Às vezes eu falo, Senhor, meu Deus, hoje o dia foi só cuidando delas. E você precisa se encontrar com Deus, nem que seja de madrugada. Com criança, às vezes você planeja o horário aqui, não furou, tem que ir para outro horário. Aí você vai encaixando, só que você tem que se virar. Então quando eu falo para você olhar para você, quando eu falo para você cuidar de você, é autoajuda, é para você se ajudar. Você está querendo ajudar todo mundo. Você acha que você resolve o problema de todo mundo. Deus está falando para você, mulher, se autoajude. Se autoajude, porque eu quero te encontrar. Eu quero te resgatar. Eu quero ter mais momentos com você. Eu quero te preencher. Eu quero encontrar você na sala da tua casa, mesmo cheio de brinquedo espalhado. Eu quero te encontrar. Eu tenho um lugar para você. Eu tenho a minha presença. A presença que preenche, a presença que transforma, a presença que faz tudo fazer sentido, a presença que importa. Se você for parar para pensar, o que importa é a presença. Permita-se ser encontrada por Deus. Tem alguém com relógio de pulso aqui? Relógio de pulso. Eita. Quando você olha para os segundos do teu relógio, você vai ver que o segundo está passando naquela velocidade, sabe? Às vezes a gente acha que o tempo que Deus tem pra gente é igual o ponteiro da hora. Que você olha e tá lá, e você olha daqui a 10 minutos tá lá, daqui a 30 minutos tá lá parado. Só que não, o propósito que Deus tem pra você é igual o tempo do segundo. Olhou, tá aqui, piscou, tá lá. É igualzinho o tempo do segundo. E quem tá com relógio de pulso, o tempo tá correndo mais rápido ainda pra você. Se posiciona. Mulheres, é tempo de se posicionar. É chegada o tempo de se posicionar. Você está esperando o extraordinário acontecer e Deus já falou com você. Esse é o tempo. O seu tempo está passando.
Eu preciso que você entenda que hoje é dia de você olhar para você. Esse culto, o Senhor deixou isso muito claro, é a última chamada para muitas. Última chamada não porque tu vai morrer, que às vezes parece, né, a última chamada. Não, mas tem propósito que tem time. Tem rua aqui que se você errar o caminho, 3 minutos resolve, você pega de novo. Cismei com 3 hoje. Mas tem caminho que se você... recalculou a rota. Ok, 30 minutos. Às vezes tem coisa na vida que se você perder o time, ok, 3 meses depois, 4 meses depois você alcança aquilo ali de novo. Mas tem propósito de Deus que se você perder o time, você nunca mais vive. Tem propósito, tem sonho, tem plano de Deus para você, que se você ficar distraída, você perde. Mas não foi Deus que prometeu? Deus prometeu, Ele cumpre. Existem muitas promessas que são condicionais. Condicionais com o teu posicionamento. Se você vê todas as mulheres na Bíblia, ou muitas delas, não todas, mas elas se posicionaram num tempo específico. As mulheres que são as mais faladas, como exemplo, Esther se posicionou no tempo certo. Rebeca, ela se posicionou. Débora se posicionou. Abigail, muitas mulheres se posicionaram no tempo perfeito. Porque se você demorar para se posicionar, você perde o tempo, você perde o propósito. E é por isso que o Senhor manda dizer: é a última chamada. Entra no barco. Tem resgate para você. Tem propósito para você. Deus te resgatou de propósito. Por um propósito. Gaste o seu tempo para Ele. Eu sei que às vezes você não está exatamente no lugar que você gostaria de estar. E aí você fala, eu não vivo o meu propósito porque falta isso. E a gente começa a dar muitas desculpas. Mas aqui é porque se eu não tivesse aqui, eu tivesse aqui, eu estaria vivendo o meu propósito. Mas Deus quer te convidar a deixar as desculpas de lado. Você pode não gostar de estar no lugar que você está. Você pode não gostar de estar vivendo as dores que você está vivendo. Você pode não estar entendendo aquilo que você está passando hoje. Sabe quando você está vivendo um turbilhão de coisas e você fala, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou no meio de uma tempestade. Me resgata. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas você precisa aprender a adorar em meio à tempestade. Adorar ao Senhor. Se encontrar com o Senhor. Ser resgatada no meio da tempestade. O Senhor te dá um privilégio de adorar a Ele quando você não entende. É um privilégio adorar ao Senhor em meio à dor aqui na terra, porque no céu não vai ter dor. É um privilégio adorar ao Senhor no dia triste, porque no céu não tem tristeza. Mulher, comece a render um altar de adoração ao Senhor em meio ao caos. Não está indo tudo bem no teu casamento, mas você está lá aos pés do Senhor, rendendo adoração ao Senhor, sendo preenchida por Ele. Imagine você servir a um Deus só porque Ele faz tudo o que você quer. Só porque você está onde você quer, você tem tudo o que você quer na mão. Ele é Deus ou você quer? Porque se Deus faz tudo o que você quer, de repente Deus é você. A gente precisa ter maturidade para adorar ao Senhor, mesmo quando a gente não entende, não concorda, não aceita. Porque Deus é aquele que nos resgata, resgata as nossas emoções. E Ele nos envolve com a sua presença. Permita que o Senhor te envolva com a sua presença no meio da tempestade que você está. No meio do desânimo. Você não precisa de fé quando você entende tudo. Às vezes, Deus chacoalha a gente, para a gente aprender a olhar para o lugar certo. Sabe quando parecia que estava indo tudo bem aqui, e aí começa a dar tudo errado, e aí você corre para Deus. Parece que se estivesse dando tudo certo aqui, você ia estar nem aí para Deus.
mas começou a dar tudo errado, você volta para Deus. E eu tenho para mim que Deus faz algumas coisas assim de propósito, para que a gente comece a colocar o foco nele. Sabe aquelas pessoas que se afastam da gente? É o Senhor te falando: meu filho, volta para a minha presença. Existem posições que às vezes a gente perde. Você tinha uma posição, um cargo, e você começava a pensar que era aquilo. E o Senhor fala: meu filho, volta, eu tenho um lugar específico, olha para mim. Existem focos sendo reajustados hoje. Você precisa começar a adorar ao Senhor quando não entende. Começar a adorar ao Senhor em meio à tempestade. Começar a adorar ao Senhor quando tudo não vai bem. Quem é você? Sustenta-me de pé, não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações, é mais que estratégia, eu posso não ver Não importa a situação que você está vivendo, você não precisa se esconder de Deus. Se esconda em Deus. Pare de correr de Deus, corra para Deus. Eu já falei para algumas mulheres aqui, a minha filha Zoe, quando acontece alguma coisa de errado, ela quebra alguma coisa. Teve uma vez que eu falei para ela: Zoe, eu vou contar para o teu pai, você não está se comportando, você quebrou isso. Ela pegou aquela mesma frase e falou: eu vou contar para o meu pai. E aí eu fiquei olhando para ver o que ela ia fazer. Ela pegou, saiu correndo, entregou o negócio quebrado para o pai. E ele falou: deixa que papai resolve. Mas ali eu entendi que eu estava querendo mostrar para ela que ele ia punir quando ele ia resolver. Satanás quer que você entenda que Deus vai te punir. Só que Deus é quem vai resolver teu problema. Deus é o teu resgatador. Ele é quem resolve quando está quebrado. Ele é quem resolve quando você pensa que não tem mais jeito. Entrega para Ele, se entrega para Ele. É bom que você saiba o pai que você tem. Sabe por quê? Porque papai resolve. Repete comigo: papai resolve. Ele está cuidando de você. Eu queria que você anotasse, sei lá, no bloco de notas, duas perguntas para você fazer para o Senhor mais tarde. Rapidamente, o que você vai fazer de diferente a partir de hoje? Essa é a primeira pergunta. Você não vai anotar a resposta aqui, a gente não tem tempo. O Senhor vai falar com você mais tarde. São hábitos que você precisa abandonar, hábitos que você precisa adotar. O Senhor vai falar com você. O que você irá fazer de diferente a partir de hoje? Segunda pergunta. O que você vai fazer a partir de hoje para dar um start no propósito que Deus está fazendo queimar no seu coração? Comece a anotar isso. Anotou a pergunta? Pode se colocar de pé. Deus tem projetos para você. Deus tem projetos pessoais para você. Seu marido, seu filho, sua família, todos podem ser ajudados por você. Mas existe um olhar que o Senhor quer que você tenha para você mesma. Sabe quando você se olha no espelho e fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode me usar para abençoar outras pessoas, mas o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Porque Deus tem algo personalizado para você. Me
tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste, de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Mulher, o Senhor está te lembrando nessa noite os projetos que Ele tem com você, as promessas que Ele tem para você. Você precisa se colocar à disposição do Senhor. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, para ti eu Eu queria que vocês relembrassem o que está escrito em Isaías 43:1. Consegue colocar para mim Isaías 43:1? A palavra de Deus diz que Ele é o seu resgatador. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou. Não tema, porque eu o resgatei e eu te chamei pelo nome. Você é minha. Você é minha. O Senhor te encontrou nessa noite. O Senhor te resgatou nessa noite. E você precisa tomar uma decisão ainda hoje, porque o barco está passando. Mulher, coloca a mão no seu coração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Todos de olhos fechados, com a mão sobre o coração. Eu quero te convidar a fazer a oração que é a oração mais importante da noite. A oração que dá sentido a tudo. Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, me resgata. Eu te aceito hoje como meu único e suficiente Salvador. Eu estou disponível para ser reencontrada e resgatada pelo Senhor. Muda a minha história em nome de Jesus. E eu que um dia me afastei, arrependida, eu decido voltar. Me recebe de volta, em nome de Jesus. Mulher, ainda de olhos fechados, eu vou contar até 3. E se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você fez essa oração de todo o seu coração, aceitando ser resgatada pelo Senhor, você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder. Eu vou contar até 3 e você vai levantar com ousadia a sua mão o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levanta a sua mão o mais alto que você puder. Se permita ser encontrada por Deus. Continue de mãos levantadas. Aleluia, glória a Deus. Ei, mulher, você que levantou a sua mão, você que levantou a sua mão, eu quero te convidar, pega as suas coisas no seu lugar, corre aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Se alguém do seu lado levantou a mão, traz essa pessoa aqui na frente.
Traz essa pessoa aqui na frente. Se alguém levantou a mão perto de você, traz aqui na frente. Mulher, essa é a última chamada. Mulher, esse é o tempo. É chegado o tempo. Existe um tempo específico para propósitos específicos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Não perca a oportunidade por vergonha. Não perca a oportunidade por timidez. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos cantar essa música, esse refrão mais uma vez. E enquanto elas estão cantando, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Ei, mulher, vocês que estão aqui na frente, vocês acabaram de tomar a melhor decisão da vida de vocês. Quando você diz publicamente, aceita publicamente o Senhor, Ele também te aceita. Ele também te aceita. Você precisa dar esse passo, você precisa se posicionar. É uma confissão pública de fé. Aquele que confessa com a tua boca é salvo. Você acabou de acessar a salvação. Quando a gente diz que Jesus se entregou por você, é quando você faz isso. Quando você assume, quando você dá um passo em direção a Ele, você toma posse do que Ele fez por você. Você toma posse da entrega dEle, do sangue dEle. E Ele te justifica a partir daí. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Imagina quando muitos pecadores se arrependem. E se tem festa no céu, a gente faz festa aqui também. Aqui na Lagoinha, nesse momento, nós fazemos festa para celebrar a tua vida. E é por isso que nós vamos contar até 3. E no 3, você vai se virar e você vai ver a sua nova família. A sua nova família está te esperando. Mulher, nós vamos fazer uma festa no 3. Vamos! 1, 2, 3. Pode vir. Sejam bem-vindas. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.